TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Chegamos ao programa Conversas Bíblicas de número 50. É o 50º programa Conversas Bíblicas, a 50ª edição do programa Conversas Bíblicas nesta nova temporada de programas que temos transmitido pela Rádio Manaim, pela Rádio Manaim FM em Dionísio, pelo Facebook da Rádio Manaim também, pela TV Web Manaim. É uma alegria comemorarmos este número, que é um número representativo para nós e para você, que sempre acompanha o programa Conversas Bíblicas, assiste, ouve, você que comenta aqui no Facebook, é importante para nós o seu comentário, você que compartilha, é uma alegria muito grande estarmos juntos na realização desta grande e extensa obra do Espírito Santo do Senhor. E para este programa Conversas Bíblicas, para essa edição, nós vamos começar um tema novo, que é obra de Davi e obra de Saul. E para tratar desse tema, conosco hoje está o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco aqui. Uma alegria também, pastor Josias, a paz do Senhor a você e os irmãos que participam conosco. Amém. Então vamos dar início a esse assunto, a abordagem desse assunto, e temos como texto base para tratarmos desse assunto aquele que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, nós vamos ler os versos de número 4 e 5. Primeiro livro do profeta Samuel 8, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Pastor Antônio Carlos, vamos falar sobre obra de Saul e obra de Davi. Esse é o nosso objetivo hoje. Sim. Por que fazemos esta abordagem? Por que tratamos como obra de Saul e obra de Davi, esse comparativo? Certo. Pastor Josias, nós tratamos esses dois personagens, Davi e Saul, porque eles formam dois tipos bíblicos que, através dos seus comportamentos, se entende aquele servo que serve a Deus e aquele servo que não serve a Deus. Nós estamos chamando de servo, porque todos começaram como servos de Deus. É importante, né? Entendermos isso. O início foi como servo de Deus. O início foi como servo de Deus. Mas depois, devido aos aspectos que nós vamos comentar, alguns deles se desviaram. Mas os dois tipos você encontra sempre na Bíblia. Exemplo, dois irmãos, Abel e Caim. Duas irmãs, Marta e Maria. Duas rainhas, Vasti e Ester. Dois reis, Davi e Saul, Saul e Davi. É interessante que a Bíblia sempre aponta duas situações e que de posicionamentos opostos, né? Exatamente. Agora, nós escolhemos falar sobre Saul e Davi porque esses dois tipos têm muita substância dentro da palavra, com muitas revelações. E, ao analisar, tem muitos ensinamentos para os servos de Deus. Então, esse é o motivo por que nós falamos de Saul e Davi, porque representam dois comportamentos diferentes, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Davi representa aqueles que agradaram a Deus e Saul representa aqueles que desagradaram a Deus. É muito interessante essa abordagem e serve para nós, serve para você que nos assiste, como um norte, né, de posicionamento como servo e como obra, né? Ou seja, vivendo não uma experiência meramente religiosa, mas vivendo de fato a obra do Espírito Santo de Deus e a direção do Senhor. Perfeitamente. Muito bem, eu acho que para nós darmos então essa sequência, seria interessante entendermos separadamente, né? Saul e Davi. É importante entender isso. Saul foi levantado como o primeiro rei de Israel. O texto que foi lido fala do momento em que Israel, que não tinha rei, porque Deus era o rei de Israel, então o povo pediu um rei como os outros reis das outras nações. Por que isso? Bom, todos nós conhecemos a história de Samuel
que foi levantado ainda criança, Deus já falava com ele e até o fim da vida Deus continuou falando através do profeta Samuel, quando Deus não falava a Israel. Na velhice de Samuel, ele constituiu seus 2 filhos como juízes e profetas, ou como, vamos dizer, como aquele que estava à frente do povo no sentido espiritual. Mas os filhos de Samuel não andavam como ele. Eles receberam suborno, receberam presentes e torciam o juízo. E aqui vem o primeiro ensinamento, quer dizer, o povo de Israel percebeu isso e disse: seus filhos não andam como você, constitui um rei para nós. Mas o primeiro ensino vem do seguinte: filho de profeta não é profeta. Filho de pastor não é pastor. Filho de crente não é crente. Esse relacionamento com Deus é 1 por 1. O pai pode servir a Deus, o filho não. Não é hereditário. É fruto de um relacionamento pessoal com Deus. Certo? Então, apesar dos 2 filhos deles estarem desviados, Deus continuou falando com Samuel, devido à sua postura, devido à sua posição na presença do Senhor. Glória a Deus. Bom, então, essa palavra do povo de Israel pareceu muito má aos olhos do profeta Samuel, que foi aos pés do Senhor. E o Senhor disse, aliás, se sentiu até rejeitado, né? Não achou boa a palavra. E Deus falou: não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, para que não reine sobre eles, mas atenda o pedido do povo. Primeiramente, fale com o povo quais são os direitos do rei. Ele vai tomar os filhos para empregados, vai tomar as filhas para cozinheiras, vai tomar servos para compor o seu exército, vai tomar o melhor das suas vinhas, vai tomar o melhor das suas terras. O rei tem esse direito. Contudo, o povo persistiu em desejar que constituísse um rei. E Deus mandou que Samuel levantasse o rei, que Deus ia mostrar quem era, e mostrou que era Saul. Uma ocasião em que ele era da tribo de Benjamim, o seu pai, chamado Cis, outra tradução chama de Quis, perdeu suas jumentas, pediu ao filho que fosse procurar, e ele acabou se distanciando, e resolveram, sabendo que Samuel estava naquela região, ir até o profeta, para que o profeta dissesse alguma coisa. Quando Saul chega a Samuel, Deus revela que ele é o rei que Deus escolheu, para que fosse rei sobre Israel. E, aliás, como toda função que o Senhor dá a um servo, quando o servo é chamado até para o ministério, isso vem acompanhado de sinais. E o Senhor concedeu 7 sinais de que estava chamando Saul como seu ungido. Observação: quando nós falamos ungido, é aquele que recebe a unção do Senhor para fazer a vontade dele. Então ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai andar segundo o caminho de Deus, e aquilo que Deus falar, ele vai colocar em prática e vai colocar em ordem. Os sinais. Ele é comissionado, é chamado, Exato. é capacitado para a obediência. Em outras palavras, não é autônomo. Glória a Deus. Ele está sujeito à palavra de Deus e ao corpo, não é? Então, o primeiro sinal: quando assentaram à mesa para comer, Samuel deu lugar a ele acima dos convidados e mandou colocar a espádua previamente preparada, que era uma comida para príncipes, né? E colocou diante dele. E Saul começou a ficar assustado com aquele tratamento que ele estava recebendo. Na saída, quando foi despedir Saul, Samuel derramou o óleo da unção sobre ele. E disse mais, que outros sinais iriam acontecer naquele mesmo dia, que são os seguintes, agora mais brevemente, né? Encontrou 2 homens no sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, que lhe disseram: acharam-se as jumentas de teu pai. Samuel disse que isso ia acontecer.
No carvalho de Tabor, encontrou 3 homens que iam subindo a Deus. Um com 3 cabritos, um com 3 bolos de pão e um com um odre de vinho. 3 cabritos, filho, bolo de pão, o pai, odre de vinho, Espírito Santo. Trindade presente, né? Entrando na cidade, encontrou um rancho de profetas profetizando e Saul profetizou. Quando suceder todos esses sinais, o Senhor te mudará em outro homem, significando a operação do Espírito Santo na vida de Saul. Perante o povo, aí Samuel congregou o povo todo e consultou o Senhor. Passou as 12 tribos, Deus separou a tribo de Benjamim. Passou família por família, Deus separou a família de Cis. Homem por homem, Deus escolheu Saul. 7 sinais, os servos, quando são chamados, vêm acompanhados de sinais, os sinais seguirão aqueles que creem. E as características de Saul: escolhido por Deus, usado por Deus, obteve grandes vitórias. E quando o povo, ele sendo ungido, o povo olhou para Saul, correspondeu inteiramente àquilo que estava no coração do povo, porque Saul era um homem que era o mais alto de todos os homens de Israel, sobressaía a todos na altura, porte físico, beleza física, tinha estampa de rei. Então, correspondeu inteiramente. Então, Deus deu aquilo que o povo pediu, com uma observação importantíssima. Deus não escolheu Saul para cair, escolheu Saul para permanecer, embora que atendendo o pedido do povo. Saul queria se desviar. As mesmas oportunidades que deu a ele, deu a Davi também, certo? Então Saul, ele começa a reinar. Observem, às vezes a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Quando Saul chega até Samuel, quando Samuel fala que ele seria ungido rei, ele diz assim: mas quem sou eu? A minha tribo é uma das menores tribos de Israel, e eu sou um servo pequeno para isso, não é? Então ele começou assim, um servo humilde, usado pelo Senhor, mas com o passar do tempo, ele foi se amoldando ao poder e ao fato de ele ser rei, que tinha tudo na mão e mandava em tudo. Então isso aí foi ensoberbecendo Saul. Saul, vamos dizer assim, podemos dizer, já que estamos falando de Saul e Davi, Saul representa o homem natural, o homem nas suas razões, o homem. O homem que ele é chamado pelo Senhor, que tem uma experiência com o Senhor, mas que ao longo da caminhada ele vai substituindo aquilo que vem da eternidade pelo seu eu, pela sua mente, pelos seus conceitos. Exatamente. Traduzindo isso, Davi representa o homem espiritual. A carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, né? Todos têm essas duas coisas dentro dele, mas o servo de Deus, ele dá lugar ao espírito. Mas acontece que Saul, ele ficou tão poderoso que aquilo subiu ao coração dele, e ele começou a dar um valor muito grande ao reino da terra, superior ao reino do céu. Esse é o perigo que as pessoas correm, não é? Tem até um provérbio que não é nem bíblico, né? Que é conhecer o homem, entrega o poder a ele, né? Não é isso? A ele se mostra. Aí você vai conhecer. Mas então, Saul, ele começou muito bem, com vitórias extraordinárias, o Senhor sendo com ele. Mas ele começou a se ensoberbecer, e isso precisa ser bem explicado, porque essa condição de o homem sobressair começou a ser mostrado nas atitudes dele. Observe que nós estamos falando de coisas conscientes, nós não estamos falando de deslize que cada um tem, não é? Aí você tem um deslize, clama pelo sangue de Jesus, tem perdão e tal, mas eram coisas conscientes. Então, para falar do que aconteceu, tem 2 exemplos. O primeiro, havia uma guerra constante contra os filisteus. Guerra constante. Os filisteus eram inimigos de Israel, nem Josué conseguiu tirá-los da terra. Eles eram persistentes, disputavam a terra palmo a palmo com Israel.
e estavam prevalecendo contra Israel. E eles confiavam no rei, ungido pelo Senhor. E o rei, Saul, estava na batalha. Samuel havia dito que dentro de 7 dias iria estar com ele para sacrificar. E o sacrifício era muito importante porque representava a presença de Deus. E no decorrer da semana, dos dias, o povo começou a debandar. Os filisteus apertaram com a sua força militar e o povo começou a debandar e Saul foi ficando aflito. Quando chegou no 7º dia, Samuel não tinha chegado. Ele mesmo mandou que trouxesse o animal e ele mesmo executou o sacrifício. Acabou de sacrificar, Samuel chegou dentro do prazo e disse que ele cometeu uma loucura. Uma loucura. Porque ele era rei de Israel, mandava em tudo, menos nas coisas de Deus. Ele, vamos dizer assim, achou que ele mandava em tudo mesmo, até nas coisas de Deus, tinha que estar sujeito a eles. E a palavra diz que o sacrifício será feito pelo sacerdote e o estranho não chega nem perto. Ele sobrepôs o seu poder ao poder de Deus, à vontade do Senhor. Porque a sua parte humana entrou de tal maneira a ele manipular a palavra de Deus. Não é? E o Senhor disse que ia confirmá-lo como rei e que não iria mais, depois que ele fez essa chamada desobediência. Observe que a desobediência aqui não é deslize, são coisas conscientes, são coisas deliberadas, que a pessoa faz em função da sua humanidade, da sua carnalidade. Então ele se achou, vamos dizer assim, o reino da terra agora para ele não abdicava mais. Ele entendeu que era a coisa mais importante da vida dele. O que Deus falava não era tão importante. Ele podia manipular. E aí estava o problema todo de Saul. Bom, houve uma segunda vez. Deus mandou que Samuel dissesse a ele: Saul, me lembrei dos amalequitas que atacaram o povo de Israel por trás quando Israel estava fragilizado. Faz a guerra contra eles e mata todos, dos animais, desde o gado até a menor ovelha, dos homens até as crianças de colo. Passe tudo ao fio de espada. O Senhor decretou guerra eterna contra os amalequitas. Aí você pergunta assim, Deus mandou matar? Bom, nós estamos falando de Velho Testamento, onde as coisas acontecem figuradas. E Deus é o dono da vida e da morte. E ele queria mostrar que todo pecado precisa ser destruído, por mais bonitinho que seja. E Saul saiu à guerra, retornou e Samuel foi ao encontro dele. E Saul disse: eu fiz o que Deus determinou. E Samuel disse: mas eu estou ouvindo um mugido de vaca e um balido de ovelhas. E Saul disse: bom, eu me consertei com o povo e resolvemos poupar o melhor da guerra, do interdito, para sacrificar ao Senhor. Olha a manipulação. Aí vem a pergunta que Samuel fez. Fazemos aqui para os irmãos que nos assistem. É melhor obedecer ou sacrificar? Samuel ali, ele traz um ensino que fecha, né, esse entendimento do erro de Saul. É isso. Inclusive o rei dos amalequitas foi preservado também. Agag, rei dos amalequitas, também foi preservado. A esse Samuel puxou a espada e despedaçou logo. E em seguida se dirigiu a Saul, dizendo que o pecado de desobediência, sempre frisando, não foi um mero deslize. Eram coisas consolidadas no coração de Saul. Coisas decididas, coisas deliberadas, conscientes. A desobediência ou
rebelião é como pecado de feitiçaria. Nós vamos explicar isso melhor. E o porfiar é teimar em desobedecer. Ele já era reincidente. Mesmo com os avisos de Samuel, era a segunda vez que estava acontecendo. E o porfiar é como idolatria e iniquidade. Aí fazemos as perguntas para os nossos irmãos aqui. Humanamente, Saul estava na feitiçaria? Humanamente, não. Para o Senhor, sim. Humanamente, não. Ele até desterrou os adivinhos da terra de Israel. Ele estava na idolatria? Humanamente, não. Mas para o Senhor, ele estava na idolatria. Muito bem. Nós vamos deixar, inclusive, essas duas perguntas para a reflexão dos nossos irmãos. O nosso tempo já está esgotado, mas nós vamos voltar com esse tema, que é um tema interessante. Aliás, hoje o Conversas Bíblicas nos trouxe uma aula sobre a história de Saul e nós vamos continuar abordando esse tema. Nas próximas edições do programa Conversas Bíblicas, você é nosso convidado a participar conosco de novo. Pastor Antônio Carlos, semana que vem a gente continua a partir desse ponto. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor para você que nos assiste. Estaremos juntos na próxima quinta-feira, ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim. Não esqueça de fazer o seu comentário. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.